Olá, então, dessa vez eu estava procurando alguma coisa que eu pudesse testar, assim, tentar fazer algum design interessante, alguma coisa talvez um pouco nostálgica. E eu me lembrei, assim, que quando eu era mais novo eu amava muito Vocaloid. Então eu pensei, nossa, por que não tentar fazer algum design inspirado em Vocaloid? Só que eu queria incrementar com mais alguma coisa e eu escolhi limitar a minha paleta de cores logo de início. Então eu decidi que eu ia juntar Vocaloid e a paleta de cores da bandeira do orgulho não binário. Porque eu amo essas cores. Então, é basicamente isso que estão fazendo hoje. E essa é a primeira parte, porque eu não tive tempo de fazer tudo essa semana. E esse projeto ficou muito maior do que eu tava esperando. Primeiro é só fazer um design rapidinho, um desenho bonitinho. Ah, que bonitinho, ok? Um negocinho assim, bem simplesinho. Quando eu fui ver, eu já estava fazendo alguns testes de cor, de silhueta. E agora eu já tô planejando fazer um model bonitinho e talvez uma ilustração no final. Veremos. Mas por enquanto, aí como podemos ver, eu estou só testando assim, experimentando um pouco a silhueta, né? Acho que dá pra chamar a silhueta geral assim do personagem, mais ou menos o formato que eu gostaria que tivesse e querendo ou não acaba também ditando um pouco da personalidade. Eu não pensei muito sobre a personalidade dos personagens, porque eu queria focar mais na roupa e tudo mais. Eu peguei muita referência obviamente, da Hatsune Miku, né? Não tem como. Mas também da Luca. Nossa, eu era apaixonado pela Luca quando era criança. Então eu tava ali tentando pegar algumas inspirações, tentando ver como eu poderia deixar um formato assim interessante, já com uma pose que tivesse algum movimento, não sendo algo extraordinário, mas também não precisar colocar o personagem ali num T-pose, por exemplo. Então, foi bem rabiscado, assim, só realmente pra eu ter uma noção de proporção e tal. Apesar que eu nem segui tantas proporções, eu fiz 4 opções e foi um pouquinho. Essa parte eu acho que foi a mais tranquila, assim, de escolher. Eu já vi que eu ia querer seguir ali com as duas últimas, que estavam mais interessantes. O problema começou depois, quando eu comecei a detalhar isso. Então, até aí, tava até que bem tranquilo. Eu pensei, eu vou escolher um e eu vou continuar com um desses. Só que aí eu pensei, nossa, mas esses dois aqui estão se complementando tão bem, por que não fazer mais de um? Por que não complicar ainda mais, não é mesmo? Então aí eu comecei a refinar um pouco mais, ainda bem rabiscado. Eu não fiz nada finalizado por enquanto, só realmente melhorando um pouco ali a anatomia pra poder eu conseguir encaixar roupa, né? Que senão também fica complicado se você não tem um corpo ali minimamente estruturado pra você encaixar a roupinha ali no personagem, né? Aí fica meio difícil. Tem ali um mínimo ali de uma anatomia minimamente coerente pra encaixar as roupas. E eu também não quis detalhar demais, tanto que normalmente eu dou um pouco mais de zoom na tela quando eu tô desenhando, né? Pra poder. Ou eu diminuo o tamanho do brush. E dessa vez eu deixei tudo bem fora, digamos assim, do que eu tô acostumado, pra eu também não focar demais no detalhes, porque é realmente uma exploração mais de formatos, de realmente escolhas criativas assim mais gerais e não aquela coisa de render, sabe? Quando você já tá realmente partindo pra uma ilustração ou para o design final. Aí ainda é um teste, de certa forma. Pelo menos dessa vez eu acho que as escolhas dos objetos, assim, da roupa e tudo mais, estão até que bem determinadas pros dois personagens. Eu talvez ainda mude alguma coisinha ou outra, mas eu acho que tá bem bacana. Eu vou fazer ainda um refinamento por cima no final. No caso, não agora. Não dessa vez, próxima semana. E eu ainda não decidi se eu vou fazer por cima, se eu vou fazer a parte, eu vou só usar esses desenhos que eu fiz hoje como referência. Porque eles ficaram bem soltos. Mas nossa, foi a melhor coisa que eu poderia fazer, porque assim a escolha de cores pra cada coisinha ficou muito mais tranquilo, porque senão eu me conheço. Eu sei que eu ia querer pintar logo todos os detalhes, tanto que, por exemplo, eu não escolhi a cor dos olhos, a cor do cabelo eu tive que escolher, né, porque fazia parte da paleta de cores ali, porque tem um volume maior.
Mas eu acho que eu consegui, assim, não me distrair, porque eu me distraio muito fácil quando tô fazendo essas coisas, que eu me empolgo. Era pra ser algo bem mais simples, mas acabou que eu acho que tem um potencial bacana pra se transformar num projetinho, assim, bonitinho pra colocar talvez num ArtStation, num Behance, quem sabe? Meu Behance tá vazio porque eu não gosto de usar aquela rede social, mas eu tenho que usar aquela coisa. Enfim, normalmente portfólio pra mim eu coloco no ArtStation, apesar de eu também não ser muito acostumada a mexer no ArtStation. Mas é o que eu tenho mais costume. E eu tô tentando voltar pro Behance agora. Eu só usei o Behance na minha vida quando eu tava na faculdade. E depois eu esqueci dele. E aí agora eu tô pensando em voltar pra colocar minhas coisas lá, porque é uma rede importante pra colocar portfólio e tudo mais. Enfim. E foi muito divertido pensar nesses designs. A questão das cores, nossa, meu Deus do céu, como eu tive dificuldade com as cores. Não pra combinar, porque são cores que funcionam muito bem entre si, o preto, o roxo, o amarelo e o branco, tipo, ali já tem uma hierarquia pré-definida muito simples de seguir. Só que, meu Deus, eu sei lá, eu tava vendo tantas opções de combinar isso dentro do design e tal, e detalhes. Eu não sei se eu escolhi a melhor opção, mas foi qual que mais me chamou a atenção ali, então eu defini ali os dois com qual que eu vou querer seguir. E eu ainda não decidi se realmente, no final desse processo todo, eu vou finalizar os dois personagens, ou se eu vou ficar só com um. Porque eu já tô envolvido com outro projeto, também um projeto pessoal e tudo mais, que tá me tomando um pouquinho de tempo. Eu espero que eu consiga terminar ele bem antes do final do ano, se tudo der certo, se todos os astros se alinharem. Mas eu não quero que esse projeto, assim, me tome tempo demais, porque senão vai acabar comendo o pouco de tempo que eu tive já reservado para os outros projetos. Então, eu acho que, assim, é bacana. Eu já fiquei com vontade de fazer com outros personagens como referência, com outras paletas de cores. Já. Nossa, é aquela coisa, mexe com um pouco de nostalgia e também eu gosto de fazer design de personagem, apesar de não ter feito muito assim na minha vida. Quando eu tava no estúdio de escola de animação, eu fiz um pouco, mas eu não fui o principal e tudo mais, assim, de, tipo, eu não fiquei responsável por design de personagem, mas eu lembro de ter participado bastante. Dos 2 anos que eu estive lá, eu participei desse processo, no caso, dessa parte do processo. E eu fiquei mais nos cenários, e eu tava pensando também sobre isso, porque eu gostaria de fazer um cenário assim pra. Assim, como seria um palco pra esses dois personagens, mas isso vai ficar por uma próxima, porque eles ainda não estão nem finalizados e a minha mente já tá explodindo de novas ideias, como sempre. E eu tenho que tentar manter essa ideia o mais enxuta possível pra eu conseguir terminar isso em 2 semanas, se não menos, porque essa semana foi só praticamente pra isso, porque eu não tive muito tempo, mas enfim, basicamente é isso. Até a próxima, espero já trazer pelo menos os models deles. Se não, também uma ilustração mais finalizada, não sei. Talvez esse vídeo tenha a parte 3, talvez. Eu tô achando que vai ter mesmo, mas enfim. Até a próxima.